Olá, eu sou a Valéria Feldman e hoje eu trago para vocês um assunto de grande relevância. Como ter um guarda-roupa sustentável e inteligente ao consumir e usar roupas de modo mais consciente. É um assunto muito importante na atualidade, não só no cenário da moda, mas em várias áreas, porque a abordagem sobre a sustentabilidade e a importância de um consumo mais consciente sugere uma transformação, uma reflexão, uma mudança de comportamento. Vem comigo! Eu espero que essa aula seja interessante, enriquecedora e que possa mudar para melhor o seu comportamento de consumo. Você já parou para pensar que hoje, mais do que nunca, precisamos repensar o modo como consumimos as coisas? Não somente na moda, mas em todos os setores de nossas vidas. É muito importante entender como o mundo e a moda, por consequência, vêm se transformando e nos apresentam algumas tendências e comportamentos que estabelecem novos parâmetros. Com a ascensão do fast fashion, ou moda rápida, que determina um modelo de produção, consumo e descarte rápido, iniciada nos anos de 1990 e que viu sua produção duplicar nos últimos 15 anos, se instituiu o consumo exacerbado e causou um grande impacto em nossos armários. As rápidas mudanças nas tendências de moda são responsáveis pelo expressivo volume na produção de roupas e por uma maior frequência de consumo. Além do impacto ambiental, chama muito a atenção a diminuição para metade do tempo de uso das peças adquiridas e o descarte de peças ainda pouco usadas. Na atualidade, esse comportamento está de certa forma se modificando e nos levando a sermos consumidores mais conscientes e mais adeptos aos princípios do slow fashion ou moda lenta. Um movimento que respeita os fatores socioambientais, valorizando o bem-estar social e uma maior consciência ambiental. Mesmo que a conscientização demore a se tornar ação, o lema menos é mais vem ganhando espaço. A moda slow, que se contrapõe ao fast, prova que consumir menos com maior qualidade é sempre mais admirável que o consumo de produtos baratos em maior quantidade. O relatório A New Textiles Economy Redesigning Fashion's Future, traduzido livremente como Uma Economia Têxtil Redesenhando o Futuro da Moda, elaborado pela Ellen MacArthur Foundation, com o apoio da estilista Stella McCartney e publicado ao final de 2017, aborda a economia circular e propõe reflexões acerca da durabilidade e do descarte de roupas, além de trazer para o debate a forma globalizada de como é feita a produção de roupas. O documento propõe melhorar nossa indústria pelo futuro da moda e do planeta, e convoca o poder criativo do setor para construir o amanhã. Nessa nova economia têxtil, as roupas seriam projetadas para durar mais tempo, serem mais usadas e facilmente alugadas, revendidas e recicladas, para minimizar todos os impactos ao meio ambiente. A cada segundo no mundo, o equivalente a um caminhão de lixo cheio de sobras de tecido é descartado em aterros sanitários ou incinerado, ou seja, 82,7 bilhões de quilos de roupas são descartados mundialmente por ano, segundo o relatório. A indústria da moda ainda é responsável por consumir 93 bilhões de metros cúbicos de água e de lançar poluentes de volta aos cursos de água, muitas vezes sem tratamento, com os resíduos de seus processos produtivos. É muito difícil pensar no mundo sem roupas, mas temos que repensar a relação que temos com elas. A sustentabilidade nesse contexto é um termo muitíssimo importante, pois quanto menos consumimos, geramos menos resíduos e mais economizamos recursos. Podemos reaproveitar as coisas já existentes ao reciclar e recriar formas
ao reinventar e dar diferentes usos, assim como mudar nossos hábitos. Também é necessário conhecer o minimalismo, que em sua origem primária significa mínimo, caracterizado pela simplicidade e pelo reduzido número de elementos. O minimalismo fez parte de uma série de movimentos artísticos, culturais e científicos em diversos momentos do século XX, em que o uso de poucos elementos fundamentais é a base da expressão. Atualmente, um intenso movimento minimalista tem ganhado força e começa a influenciar o modo de morar, viver e consumir de muitas pessoas através do mundo, assim como na moda. É uma forte tendência, mas é muito mais que algo passageiro. É uma mudança de comportamento, um novo estilo de vida que considera apenas o essencial em oposição ao consumo exacerbado. Outra palavra que não pode ser esquecida nesse mesmo cenário é o termo inglês upcycling, que corresponde a dar um novo ciclo, um novo uso a roupas ou artigos já existentes e que seriam descartados. Ao serem transformados, aumentam o seu valor, tornando-se úteis novamente e esteticamente renovados. Na moda, pode-se interferir, remontar e misturar peças e partes de peças para criar uma nova roupagem customizada. O conceito do upcycling ganha força com o termo Cradle to Cradle, do berço ao berço, criado e popularizado em 2002 pelo químico alemão Michael Brungart e o designer americano William McDonough, onde a ideia era de reciclar e recriar indefinidamente um produto ou processo para aumentar a vida útil e diminuir o impacto ambiental para preservar a natureza. Dentre todos os termos apresentados, ou mesmo relembrados aos que já conheciam, essa introdução se fez necessária para entendermos como a moda vem se transformando nos últimos anos. Com isso, chegamos ao foco central, a concepção de um guarda-roupa sustentável e inteligente, conhecido como guarda-roupa cápsula, que leva em consideração todos os conceitos abordados e, o que é mais importante, podemos aprender a criá-lo. Agora eu pergunto, quantas peças você tem em seu guarda-roupa? Seria muito bom repensar em tudo o que acumulou até hoje e como faz sua organização. Talvez nossos armários, cheios de roupas baratas e mal ajustadas, nos encaminhem a procurar soluções mais duradouras. Muitas pessoas têm armários cheios, mas sempre se pegam pensando o que vestir e dizem que não têm roupas. O guarda-roupa ideal é aquele onde são encontradas as peças certas. Quais são, então, as vantagens de um guarda-roupa inteligente? Se o armário tiver roupas ideais e de boa qualidade, a escolha na hora de se vestir será mais rápida e eficaz. Ao fazer compras, consegue-se identificar exatamente o que se precisa, economizando tempo e dinheiro com aquisições desnecessárias. Boas escolhas e combinações certas podem multiplicar as possibilidades, pois com 12 peças bem selecionadas, será possível chegar a 30 ou mais combinações. Torna-se um guarda-roupa de fácil atualização. Uma escolha inteligente passa sempre por peças atemporais, que não saem de moda, com boa qualidade e que podem ser usadas por um longo tempo. Agora, para pensar, peças de fast fashion que são usadas menos de 5 vezes e mantidas por aproximadamente 35 dias, produzem cerca de 400% a mais na emissão de carbono por unidade anualmente, do que peças utilizadas 50 vezes e usadas por um ano inteiro. Ao comprar uma roupa, pense realmente se precisa dela, se a peça tem qualidade,
e vale o investimento. Mas como saber se o custo-benefício é válido? Basta fazer a conta. Assim, para calcular o custo-benefício, tomaremos como exemplo uma calça jeans com preço de R$ 120. Na sequência, definimos uma estimativa do tempo de durabilidade da peça e qual a frequência de uso que se espera ter com a nova aquisição. Nesse caso, o tempo estimado de durabilidade da peça foi de 4 anos e a frequência de uso pensada para 4 vezes ao mês, o que resulta no uso de 48 vezes ao ano. E vamos aos cálculos. FU é a frequência de uso 48 multiplicada pelo T, tempo estimado de durabilidade, que é igual a 4. Teremos então um resultado de 192 vezes de uso da peça nesses anos. Então, dividimos o preço da peça pela quantidade de vezes que se espera usar a calça. E voilá! Teremos um custo de 62 centavos por cada vez que ela for usada. Dessa forma, podemos concluir se o custo-benefício é válido. Assim, quanto menor o valor por uso, maior será o benefício em relação ao custo da peça. Nesse outro exemplo, a peça tem um preço de R$ 250. Os cálculos podem provar que mesmo que a peça tenha um custo alto, mas a durabilidade for alta e a quantidade de usos também, o benefício ainda será muito bom. Dessa forma, o tempo estimado de durabilidade da peça foi de 6 anos e a frequência de uso pensada para 4 vezes ao mês, o que resulta em 48 vezes ao ano, como no exemplo do jeans. Calculamos então FU, frequência de uso, 48, multiplicada pelo T, tempo estimado de durabilidade, que é de 6 anos. Teremos então um resultado de 288 vezes de uso da peça nesses anos. Então, dividimos o preço da peça pela quantidade de vezes que se espera usar e teremos um custo de 87 centavos por cada vez que for usada. Faça esse cálculo sempre que for comprar uma nova peça. O surgimento do guarda-roupa cápsula. Suzy Fo foi a criadora do termo guarda-roupa cápsula nos anos 70 e foi idealizado para uma coleção de peças básicas e atemporais que, aliadas a itens da estação, deixavam a pessoa bem vestida e sempre atualizada. A ideia básica é simples. Construindo um guarda-roupa cápsula, você vai comprar menos roupas com qualidade superior que você vai usar com mais frequência. Você vai se sentir confiante e bem-sucedido, porque a qualidade vai aparecer e porque você sabe que a aparência geral funciona. Vamos começar? Vamos iniciar então com a limpeza do guarda-roupa. Construir um guarda-roupa sustentável não precisa ser tão intimidador quanto parece. Na verdade, você vai sentir exatamente o oposto. Ao terminar, você vai se sentir mais relaxado ou relaxada e à vontade ao escolher algo para vestir. O motivo? Simples. Tudo que você tem, você vai amar e tudo vai combinar. Ponto. Precisamos determinar agora o que é imprescindível e o que não funciona mais em seu guarda-roupa. É um processo emocional e você deve ser honesto ou honesta. Tire todas as roupas do armário e separe o que permanece, peças em ótimo estado e que servem perfeitamente, o que vai ser excluído
peças com caimento ruim, que não são usadas há mais de um ano, que estão desatualizadas, deformadas pelo uso ou em cores ultrapassadas e que desvalorizam. E o que será reformado? Peças que precisam de reparos e ajustes. Relacione suas necessidades para tomar a decisão correta. Separe os tipos de peças para cada ocasião: lazer, trabalho, esporte, vida social. Experimente todas as roupas que precisam de análise do caimento. Se ainda houver dúvida, tenha em mente ou analise o questionário de decisão sobre a destinação da peça, que veremos a seguir. No questionário de destinação da peça, você vai esclarecer se gosta da roupa ou a tolera no guarda-roupa. Como se sente quando usa? A roupa é ideal ao seu tipo físico? Valoriza o que tem de bonito e esconde o que é preciso? O estilo da peça está atualizado? A peça tem bom caimento? A cor é adequada à sua coloração? Você ama essa cor? A roupa corresponde ao seu estilo pessoal? Se você visse essa peça na loja hoje, a compraria? Após a separação das peças, é hora de trabalhar com as que irão permanecer no guarda-roupa. Se ao terminar a separação perceber que será necessário comprar algum item essencial que não estava em boas condições, faça isso antes de iniciar a organização do seu guarda-roupa cápsula. O ideal é não comprar nada pelos próximos 3 meses ou estação. Nas 2 últimas semanas antes de terminar o período, planeje a próxima cápsula e suas compras. É apropriado comprar somente de 4 a 8 itens por estação, se necessário, pois o objetivo é a sustentabilidade. Dentre a quantidade de peças que determinar para o seu guarda-roupa cápsula, você pode separar grupos de 8 a 12 peças em coordenados, que permitam criar várias combinações entre si, formando cápsulas. A partir do seu estilo de vida, defina o número de cápsulas que irão ficar no guarda-roupa. Trabalho, lazer, festa. Defina as cores e suas combinações. Defina quais as peças irão em cada cápsula, além dos acessórios. E aí vão algumas dicas. Ideal de 4 a 5 cores, 2 a 3 neutras e 2 mais vivas. Ao limitar as cores, é possível uma maior quantidade de combinações nos looks. Dê preferência por peças básicas e com linhas simples, porém com design. As peças devem harmonizar quanto às cores, tecidos, estilo, além das estampas, se houver. Evite repetir um mesmo tipo de roupa na mesma cápsula, como por exemplo 2 jaquetas. Nessa proposição, veremos uma estrutura por cápsula de 8 a 12 peças. Separe 3 peças básicas: calça, saia, jaqueta. Escolha 2 a 3 blusas, camiseta, camisa, blusa, por exemplo, uma off-white, uma de cor forte e uma estampada. Na sequência, um vestido e ou um conjunto de 2 peças que possa coordenar com as outras peças escolhidas. Um blazer e ou cardigan, podendo ser da mesma cor do grupo ou de cor forte. Um casaco mais pesado para os dias frios, que deve ser de um estilo mais clássico, cor neutra e de boa qualidade. Agora, para compor a cápsula, escolha acessórios de qualidade. Sapatos, sandálias e botas com e sem salto. Bolsas e cintos coordenados com as demais peças. Colares, pulseiras, brincos e anéis, cachecóis, lenços e echarpes. Depois de separar todas as peças por cápsula, pode-se fotografar a montagem dos looks de cada grupo ou cápsula.
para formar um lookbook e ter o registro de todas as opções de combinações. Isso irá facilitar muito o seu dia a dia na hora de se vestir, pois não precisará pensar em qual combinação fazer pela manhã. Será só escolher. Outras coordenações são possíveis. Continue combinando. Depois que você organizou o seu guarda-roupa, o que fazer na sequência? Equilíbrio é uma palavra importante quando se trata de manter um guarda-roupa cápsula. 1. Quando você comprar uma peça de roupa nova ou usada, pense nela como um substituto para outro item da sua cápsula. 2. Doe ou venda pelo menos um item quando for substituído. 3. Pergunte a si mesmo: isso é uma necessidade ou um desejo? Só compre quando for uma necessidade. É realmente muito simples. 4. Pronto ou pronta para substituir alguns itens porque eles não te inspiram mais? Doe ou venda antes de fazer uma nova compra. Bem simples, né? Você também deve saber que mesmo que essas etapas não sejam fáceis no começo, elas acabarão por acontecer. Acredito que você terá menos estresse, mais dinheiro em sua conta e realmente vai aproveitar muito mais as roupas que usa diariamente. Na atualidade, outros projetos sobre guarda-roupa cápsula passaram a existir, mas um dos mais significativos foi o Project 333, apresentado em 2011. Mas o que é? Courtney Carver, criadora do projeto, propõe viver de maneira simples, começando pelo seu armário, e sugere a montagem de um guarda-roupa com a seleção de 33 peças, incluindo roupas, calçados e acessórios, mas deixa livre as peças queridas, com apelo sentimental, assim como roupas de dormir, ficar em casa ou ir para a academia, para serem utilizadas durante 3 meses, ou seja, para cada estação do ano. É proposto para todos os indivíduos, independente da idade ou estilo de vida. O projeto mostra que você pode sobreviver com apenas 33 itens em seu armário por 3 meses e que, ao aceitar o desafio, não deve olhar para trás. Mas Carver lembra que este não é um exercício que deva trazer sofrimento. Se durante este período alguma peça de roupa ou calçado não servir ou estragar, você pode substituir por outro que já tenha ou por um item novo. A cada 3 meses, a cápsula deve ser modificada e as peças revigoradas para a estação seguinte, e assim sucessivamente. Ao final dos 3 primeiros meses, é ideal avaliar se usou tudo o que você selecionou em sua cápsula. Se não usou, pondere se vale a pena ser guardado ou merece fazer parte do guarda-roupa de outra pessoa.
Desapegar de peças que você não usa é muito importante. Os pontos positivos e negativos do primeiro período da experiência devem ser sempre considerados para a próxima estação, para ajudar na organização da cápsula para a nova temporada. Em 2014, outra experiência sobre a adoção do armário cápsula foi relatada no blog Anne Fancy, da blogueira norte-americana Caroline Hector, e ela relata: "De repente, me dei conta de que não estava comprando roupas, estava comprando felicidade." Em sua experiência, ela escolheu selecionar 37 itens, incluindo os calçados, para o período de uma estação. Como em outras propostas, os acessórios não foram incluídos na contagem e puderam ser usados livremente. Outras ideias agrupam desde 24 até 50 peças, número que seria suficiente para o uso em um ano. Na sequência, vamos apreciar a proposição de um guarda-roupa cápsula com 37 itens de roupas e calçados, sem a contagem dos acessórios que podem ser usados livremente. Vamos assim exercitar várias possibilidades de combinações para perceber o quanto na prática essa seleção é primordial.
com essa cápsula são possíveis mais de 100 combinações. Siga experimentando! Outras questões sustentáveis podem ser trazidas como elementos importantes ao guarda-roupa cápsula. Por exemplo, a forma com que as peças deverão ser conservadas, como devem ser lavadas ou mesmo passadas, para que se mantenham usáveis por muito mais tempo. As instruções de lavagem nas etiquetas das peças nos orientam a melhor forma de fazer essa conservação. Pense muito bem antes de retirá-las. O modo como lavamos, secamos e cuidamos das roupas tem impacto direto no meio ambiente e contribuem diretamente na durabilidade e no perfil de sustentabilidade de uma peça. Muitas vezes, considerar o design, de que material é feito, quais as formas de cuidado, nos levam a um perfil mais sustentável. Além disso, hoje temos o desenvolvimento de diversas tecnologias que encurtam processos e promovem a sustentabilidade, como tecidos que não amassam, secam rapidamente e podem ser lavados mais facilmente e com menor impacto. Lavar as peças e pendurá-las em cabides, por exemplo, é uma atitude sustentável, pois muitas nem precisarão ser passadas após a secagem. Passar roupas com ferro a vapor em alta temperatura gasta a mesma quantidade de energia consumida durante o processo de lavagem. Passar roupas é uma convenção social e cultural que denota alinho, pressupõe que nossas roupas estejam limpas e perfumadas, além de passadas. Mudanças às convenções são bem-vindas, à medida que usar roupas amarrotadas possa até mesmo ser uma questão de estilo, além de sustentável. No entanto, vestir roupa sem lavar ainda não é algo minimamente aceitável. Ao pensar no conceito de ciclo de vida da roupa, temos que pensar em todos os aspectos: como é feita, como pode ser conservada, usada e descartada. O objetivo é considerar o máximo de elementos que identifiquem a peça com credenciais sustentáveis. Vamos falar agora do metabolismo do guarda-roupa cápsula. Ao conhecermos melhor o metabolismo do nosso guarda-roupa, fica mais fácil não sermos meros receptores de roupas, para termos a capacidade de ajustá-lo de acordo com o nosso estilo de vida. Num processo ainda mais evoluído desse sistema, ao invés de somente abrirmos o guarda-roupa periodicamente para organizá-lo e ou esvaziá-lo, ele pode se tornar um lugar destinado ao equilíbrio, onde as roupas podem ser retrabalhadas, compartilhadas, reutilizadas, recicladas e assim torná-lo verdadeiramente sustentável, sem requerer um fluxo constante de novidades. Nesse sentido, a compra deixa de estar no centro da experiência de moda e passa a ser apenas um de seus aspectos, o que demanda uma energia criativa maior na renovação do guarda-roupa e de nós mesmos. Nesse primeiro ciclo, temos um guarda-roupa com um metabolismo atrasado, prezando somente pela experiência de compra. As roupas entram e saem sem nenhum tipo de preocupação com a sustentabilidade. A base de alimentação desse esquema parte de matérias-primas da origem, extraindo recursos primários e utilizando em grandes proporções água, energia, ar, aliados ao capital, para gerar a roupa. Depois da compra e uso da peça, há o descarte, pelo desgaste natural, pelo pouco uso por ter sido comprada por impulso ou ainda pela baixa qualidade. Ao saírem do guarda-roupa nesse ciclo,
As roupas vão direto para aterros sanitários, são incineradas ou são enviadas para o exterior. Nesse segundo ciclo, temos um guarda-roupa com metabolismo futuro, consciente, que preza pelo meio ambiente. As roupas podem chegar ao guarda-roupa de várias formas. Através do metabolismo anterior do ciclo 1, mas predominantemente a base de alimentação desse esquema parte de reuso e recondicionamento das peças, brechós, aluguel, reciclagem, compartilhamento. A permanência delas é cíclica e pode fazer parte de outras entradas em tempos diferentes. Nesse processo de recirculação contínuo e de uso extensivo em um ou mais guarda-roupas, as peças têm um ciclo de vida longo e otimizado e, por fim, poderão ser descartadas, incineradas. Elas entram e saem desse ciclo com muito mais preocupação com a sustentabilidade e tecem uma rede de relações e memórias. Ao pensar um jeans que traz consigo o desbotado do tempo, padrões e desgastes particulares de uso que ampliam seu apelo emocional. É durabilidade, memória e poesia dentro do guarda-roupa. E por fim, teremos muito menos roupas, um armário inteligente e um mundo muito mais sustentável.